Fala galera, bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar sobre o olho humano e deficiências da visão. Mais uma informação importante aí sobre óptica, além dos trabalhos que a gente já tem aí no canal. A gente já falou sobre lentes, convergentes, divergentes, a gente já falou sobre dispositivos ópticos. Hoje o foco é discutir um pouco sobre como funciona o nosso olho e que tipo de deficiências, que tipo de problemas a gente pode encontrar nele. Beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Partiu! Então, tem bastante coisa que a gente pode falar sobre o assunto. A gente vai começar falando do olho humano, antes de começar a falar das deficiências da visão, para a gente poder dar uma interpretação mais física para o funcionamento do olho. Então, diferente do ponto de vista biológico, que vai falar de mais partes do olho humano e seus detalhes, a gente vai focar nas partes principais para que a luz atravesse e forme a imagem. Então, o que é importante? A luz ela se encontra primeiro com a córnea e atravessa a córnea com um fenômeno de refração. Depois ela atinge a pupila, e a pupila vai fazer a abertura de acordo com o índice de incidência luminosa. Se tem muita luz, a pupila se contrai e entra menos. Se tem pouca luz, a pupila se dilata, permitindo que entre mais, para que a quantidade correta de luminosidade passe para dentro do humor vítreo e humor aquoso. A ideia é que essa luz atravesse esses humores e chegue no fundo do olho, onde ela encontra a retina. A retina é que vai ser responsável por pegar essa informação luminosa e converter ela em impulso elétrico, que vai ser mandado através do nervo óptico para o nosso cérebro. E aí o cérebro é que vai interpretar isso e transformar toda essa informação que a retina capta na visão que nós temos. Então, o funcionamento básico é esse. Você depende da luz refratar uma vez na córnea, passar pela pupila, entrar no humor aquoso e chegar na retina no final do olho. Depois a retina converte a informação luminosa em informação elétrica e o nervo óptico encaminha essa informação para o cérebro que interpreta tudo isso. A ideia fundamental do olho emétrope, que é o olho que enxerga corretamente, o olho em que a luz vai bater exatamente no lugar correto. É exatamente essa que a gente falou. A luz sai do objeto, passa pela córnea, passa pela pupila, atravessa o caminho no fundo do olho e atinge exatamente a distância da retina. Essa é a ideia fundamental para que você tenha uma imagem correta. Agora a gente vai falar um pouco sobre a miopia. A miopia é quando o olho é um pouco mais longo do que ele deveria ser. Se o olho é um pouco mais longo do que ele deveria ser, o que acontece é que a imagem que deveria se formar sobre a retina acaba se formando um pouco antes, ainda dentro do humor aquoso. E aí você precisa corrigir isso de alguma maneira. E a melhor solução para isso é usar lentes divergentes. Se você colocar uma lente divergente, o raio luminoso que antes já estava se aproximando para chegar na posição anterior à retina, se afasta um pouco. E ao se afastar ele ganha espaço, ele vai para uma distância um pouco maior e vai acabar alcançando a distância correta, formando a imagem focada e adequada sobre a retina. Agora a próxima deficiência que a gente vai comentar é a hipermetropia. A hipermetropia é o olho mais curto do que ele deveria ser. Se o olho ficou mais curto, a ideia é que a luz que ia passar lá pela córnea, passar pela pupila e formar a imagem sobre a retina, não vai conseguir formar a imagem ali, porque a distância ideal formaria depois da posição da retina, atrás do olho. E aí para corrigir isso a gente usa lentes convergentes. Usando lentes convergentes você traz a imagem para mais perto, fazendo com que você convirja os raios de luz para que eles se formem adequadamente já sobre a retina, onde eles têm que se formar para que a pessoa enxergue corretamente. Outra deficiência é a presbiopia. A presbiopia é exatamente igual à miopia, só que ela acontece à medida que os anos vão passando para as pessoas. Porque veja, inicialmente você tem uma pressão exercida pelo humor vítreo e humor aquoso de dentro para fora na esclerótica, que é a pele, a parte que fica mais externa do olho, aquela parte branca. E aí o que acaba acontecendo é que ao longo da vida as células deixam de se regenerar. E aí aquela pressão toda sendo feita de dentro para fora acaba deixando o olho ao longo dos anos um pouco mais longo do que ele era no começo da vida da pessoa ou na fase adulta. E aí a pessoa adquire uma miopia por conta da idade, porque o olho ficou um pouco mais longo e agora a imagem passa a se formar antes da retina. E aí tem que usar lentes divergentes, assim como no caso dos míopes, para jogar a imagem para o lugar correto. Outra deficiência é o astigmatismo. O astigmatismo ele é diferente da miopia e da hipermetropia,
porque ele é uma deficiência mais na parte lateral dos olhos e não na relação superior e inferior da córnea. Então você consegue ter a deficiência astigmatismo em paralelo com uma dessas outras doenças. Por isso é comum que uma pessoa tenha que, numa mesma lente, colocar uma correção para astigmatismo e para miopia, ou para astigmatismo e para hipermetropia. Isso acontece porque o astigmatismo ele precisa de uma correção com lentes esferocilíndricas. É na lateral das lentes que você ajusta um pouco o tamanho um pouco mais grosso, um pouco mais fino, para corrigir a deficiência. As pessoas que têm astigmatismo costumam reclamar que elas formam uma imagem um pouquinho dobrada, como se ela ficasse oscilando na frente dos olhos, ao invés de ficar uma imagem bem focada. Então você corrige o astigmatismo com lentes do tipo esferocilíndricas, que podem ser combinadas com lentes como convergentes ou divergentes, caso a pessoa tenha miopia ou hipermetropia, por exemplo. Próxima deficiência é o estrabismo. O estrabismo é essa deficiência que faz com que a direção de um dos olhos seja diferente da direção do outro. Isso pode acontecer com muita gente que nasce com esse tipo de deficiência. É claro que se a pessoa nasce com estrabismo, também existe a possibilidade de você usar um oclusor, que é um tapa-olho para fechar um dos olhos quando a criança é pequena e fazer exercícios para tentar corrigir, forçar com que os olhos apontem sempre para a mesma direção. Mas caso isso não seja funcional, se o grau de estrabismo é muito severo, a pessoa não consegue enxergar tão bem, a solução é usar lentes prismáticas. Você usa um prisma que força que a direção do olho que está fora do lugar se aponte para a mesma direção do olho. E aí quando a pessoa coloca a lente do tipo prismática, as direções das duas pupilas ficam paralelas e a pessoa passa a enxergar sem ter o desvio que causa estranhamento para quem está vendo de fora. Próxima deficiência que a gente vai falar é a catarata. A catarata é uma deficiência por conta da esclerótica continuar crescendo. A esclerótica, aquela pele branca dos olhos, pode continuar crescendo por algum motivo. Normalmente por conta dos anos de vida da pessoa, é comum que algumas escleróticas continuem aumentando e elas comecem a passar por cima da região onde fica a córnea. Se ela fizer isso e começar a cobrir a região da córnea, a pessoa passa a ter uma visão leitosa, porque ela começa a ficar com uma mancha branca na frente dos olhos. Antigamente, antes da gente desenvolver novas tecnologias, quem era detentor de catarata tinha que tratar o problema fazendo raspagem na parte externa do olho para tirar essa camada branca que crescia sobre a córnea. Hoje em dia a solução é mais simples, você pode usar laser para queimar essa parte, mas sempre existe um cuidado especial. Cirurgias com laser são perigosas e só devem ser usadas em casos extremos. A última deficiência que a gente vai falar é o caso do daltonismo. O daltonismo ele é uma deficiência que fica entre a região da pupila e a região da retina. No meio desse humor aquoso, onde você tem a passagem da luz, nós temos algumas plaquetas que têm a finalidade de dividir os sinais luminosos e fazer com que a gente enxergue as cores. As pessoas que contraem, que nascem com o daltonismo, normalmente em sua maioria homens, né, elas têm falta de algumas dessas plaquetas e por conta disso vão enxergar faixas de cores diferentes, elas não vão enxergar a separação em todas as cores que as pessoas que não detêm o daltonismo podem enxergar. Então depende do grau de daltonismo. Se for faltando um tipo de plaqueta, 2 tipos de plaquetas ou se não tiver plaqueta nenhuma, a pessoa pode até enxergar em tons de cinza. Depois que a gente aprendeu mais sobre o daltonismo, comparando grupos de pessoas que detêm a doença comparados com pessoas que não detêm a doença, é que a gente foi capaz de comparar com outros animais e perceber que alguns animais não enxergam todas as cores, porque não tem todos os tipos de plaquetas que nós temos. Então nós conseguimos definir, por exemplo, que animais como os cachorros ou como os touros enxergam muito poucas faixas de cor, enxergando em sua maioria em faixas de cinza. E quando tem algum discernimento, algo na faixa do azul, mas normalmente não muitas cores. E é isso, gente, chegamos no final. Deixa o like para fortalecer o trabalho do canal. Se você é novo por aqui e não assistiu nenhum dos outros vídeos, tem mais vídeos sobre óptica aqui, você pode procurar na sequência desse vídeo para assistir. Não deixa de se inscrever, de tocar o sininho das notificações para poder ficar sabendo daquilo que a gente tem para contar para você. Outros vídeos, outros trabalhos, mesmo na área de óptica ou na área de astronomia, outras partes da física, matemática, quem sabe outros trabalhos futuros. E você que já está assistindo vários vídeos nossos, aproveita para comentar aqui embaixo, fala pra gente se você está gostando, dá aí as suas sugestões para novos trabalhos. A gente está aqui para ouvir você e para fazer mais conteúdo aí em breve de coisas que você tem interesse de saber. É isso, gente. Obrigado, abraço, tchau.